irmã, a nossa SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, tem muitas atividades para você. Toda quarta, às 8 da manhã, nós temos o nosso Momento Ana, que é a nossa reunião de oração pelo Zoom. São mães orando por filhos, pelas famílias e pelas igrejas. Diariamente, nós temos a nossa jornada devocional, a leitura bíblica enviada via Instagram e pelo nosso WhatsApp. Temos o Clube do Livro, leitura de livros, em conjunto encontros para discussão. Caminhando com o Redentor, é o nosso estudo de Cristologia, é um curso totalmente online, oferecido pela Igreja das Américas, em conjunto com o nosso time de teologia e a SAF Américas. E as nossas reuniões departamentais, são 10 pequenos grupos espalhados pela Barra, Recreio, Jacarepaguá e Tijuca, que se reúnem mensalmente para o estudo da palavra. Você pode acompanhar toda a nossa programação e saber de todas as novidades acessando o nosso Instagram, SAF Américas, ou pelo WhatsApp. É só mandar uma mensagem para o número 969282125. 969282125 e venha participar da nossa SAF. Há pouco tempo, soube da história do Pedro, o filho de um grande amigo meu. Pedro tinha 28 anos quando morreu. Era considerado um rapaz popular e extrovertido. Sua morte foi um grande choque para a família e para os amigos. Ele era um rapaz bonitão, inteligente, foi aprovado com a melhor nota numa das principais universidades do Rio. Parecia super confiante em tudo que fazia, mas por mais eloquente que ele parecesse ser, nunca conversou sobre o seu estado com sua família e nem com os amigos. Fiquei pensando sobre isso e comecei a refletir sobre o número alarmante de suicídios entre os homens. Imagine chegar no trabalho numa manhã de segunda-feira e encontrar alguém triste no escritório, chorando com algo que aconteceu no fim de semana. Se fosse uma mulher, alguém a levaria ao banheiro, teria uma conversa com ela e ninguém pensaria muito mais sobre o assunto. Agora pense na mesma situação com um homem. Você chega ao trabalho e vê o cara ali com a fisionomia caída, com lágrimas nos olhos. Acho que a reação seria muito mais dramática. As pessoas presumem que algo muito ruim deve ter acontecido e talvez não tenham coragem de perguntar o que de fato ocorreu. Infelizmente, há uma grande diferença na forma como reagimos a homens e mulheres quando eles expressam o que sentem. É preciso estar atento ao seu redor. Notar que pequenas reações podem significar um estado mental difícil e se preparar para ajudar, oferecer a mão e principalmente oferecer os ouvidos, conversar e aconselhar. Estar perto pode salvar uma vida. A frase aí é como perceber e ajudar cada indivíduo que sofre. Às vezes, né, a gente dá nomes, né? Às vezes a gente fala assim, mas igual o primeiro vídeo. Fulano é preguiçosa. Preguiçosa, né? Às vezes também a gente espera muito da outra pessoa, né? A gente põe as nossas expectativas naquela pessoa. Às vezes a gente põe rótulos também, né? E aí, Vinícius, como é que se fecha um diagnóstico de depressão? Tá? Porque às vezes a pessoa assim, não é preguiçosa, ela está com depressão, né? Às vezes, como o Márcio falou ali, às vezes o homem, né, nós esperamos muito do masculino, né? A esposa espera muito daquele homem ele mesmo, né, ele se coloca também nessa posição de cobrança. Muito né? bem, isso aí, né? Então, e não tem condições de chegar e se abrir. Eu acho que para o homem é mais difícil. As meninas geralmente têm amigas, né? A gente bate papo, a gente conversa, chora, ri, né? Sai, toma um cafezinho. Mas os homens são assim, 2 palavras, já conversaram, já se entenderam, está ótimo, né? Mas, e aí a gente pergunta aí, como se fecha um diagnóstico para depressão? Existe algum teste, algum exame para você fechar o diagnóstico de depressão?
E, assim, quais os profissionais que podem ajudar a chegar a esse diagnóstico? E tem mais uma pergunta que eu recebi aqui. Qual o tratamento farmacológico para isso, para a depressão? Você vai dar a receita aqui depois? Esqueci o carimbo aqui, gente. Não, Hoje eu não não. posso, não. Vamos parte a parte. Bom, para a gente fechar o diagnóstico, a gente tem trocentos de milhares de escalas, de classificações, e vai depender do profissional que estiver avaliando e quiser usar a escala que ele tem mais conforto. Existem algumas que são mais famosas, mais conhecidas, que são mais utilizadas, como o PHQ-9, os critérios do DSM-5. Existe classificação específica para a idade também. Você tem alguns critérios para idoso, que é uma situação um pouco mais difícil de você fazer o diagnóstico, porque geralmente a gente interpreta o idoso como sendo alguém um pouco mais lento, um pouco mais devagar, que tem mais sono, e às vezes a gente confunde tanto alguma doença que ele possa ter, tirando a depressão, com a senilidade normal do idoso, com a própria depressão. Assim como existem escalas para crianças também. Então, vai depender muito do seu perfil de paciente. Mas, no grande geral, você tem escalas, tem protocolos. Mas, muitas vezes, antes de você fechar da forma técnica, em uma conversa, você ouvindo o paciente, você percebe que há algo diferente. Você percebe que tem algo a mais. Isso ficou muito claro para mim depois da formação, quando eu comecei a dar plantão em emergência. A gente ouve milhares de pessoas, chegam falando sobre milhares de medidas, estou com pressão alta, estou com dor de cabeça, estou com isso, e conversa vai, conversa vem, você começa a ouvir histórias. E são histórias que, cada vez mais você vê como a pessoa fica entrelaçada em um meio que ela não se percebe. Eu atendi inúmeras crises de ansiedade, crises de depressão, principalmente durante a pandemia, mas independente da pandemia ou não, várias pessoas chegaram, várias pessoas procuraram, e você vê que é o que sempre aparece. A grande questão é uma coisa que sempre existiu, vai continuar existindo, e a grande diferença é a gente estar aqui para poder reconhecer, é a gente conhecer, se aprofundar cada vez mais, desmistificar cada vez mais e ouvir cada vez mais. Não é porque uma pessoa vira e fala assim, eu estou muito triste porque eu não consigo mais trabalhar, que não quer dizer que ela não tenha depressão por conta disso. Que isso não seja um impulsionador para gerar depressão nela. O que também fica de interessante é que cada um tem o seu gatilho, cada um tem o seu início do problema. Pode ser por uma questão afetiva, pode ser por uma questão profissional, pode ser por uma questão pessoal, como vocês mesmo comentaram, sobre a cobrança que o homem pode ter. E reconhecer, conhecer, se aprofundar, saber cada vez mais, acho que é o passo fundamental. Não precisa ser um profissional para poder reconhecer que uma pessoa tem um problema. Eu, conversando com você pode reconhecer que eu estou passando por alguma situação difícil, alguma situação complicada. A grande questão é você estar aqui para me ouvir. E reconhecer essa diferença, esse detalhe. Mas, voltando ao início da pergunta, o diagnóstico em si, a gente tem vários critérios, várias análises, vai depender de cada profissional. Tem diversas escalas, vários processos. Suzana provavelmente conhece muito mais do que eu, essas diversas e milhões de escalas, mas a gente pode usar essa forma técnica para poder fazer o diagnóstico. E sobre a questão da medicação. Bom... Hoje está muito, né? As gotinhas, né? Todo mundo Então, está vamos lá. buscando um remedinho, um comprimidinho, a gotinha. E a gente até brinca, né? Você está calma hoje? Já tomei meu remedinho. Isso quando não Calma, tem não, tô também... medicada. Exatamente. Isso quando não tem também é aquela amiga, olha, eu tenho esse remedinho aqui, putz, Muito bom. toma essas gotinhas aqui que vai resolver o seu problema. Ou então aquele aqui na familiar, bolsa, ó. olha, tem um remédio aqui, 2 comprimidinhos, Dorme a noite Tiriqueda. toda. É um pouco difícil a gente falar de tratamento medicamentoso de uma forma geral, porque são grandes etapas o tratamento da depressão. Você pode ter aqueles pacientes que precisam da medicação, pacientes mais graves, mais avançados, como você pode ter pacientes que se beneficiam apenas da terapia. Mas até aqueles que precisam da medicação, a medicação não é o mais importante.
mais importante é a terapia em si, é a conversa, é o tratamento do paciente. Porque a medicação não vai... Por exemplo, vamos supor que a gente tem um paciente aqui que está por depressão e o gatilho dele foi porque a esposa morreu. Começou tudo, foi esse o processo. A medicação não vai trazer a esposa de volta, não vai fazer ele esquecer o tempo que ele passou com a esposa, não vai fazer ele encontrar outros meios de encontrar alegria ou encontrar a esperança em outros lugares. Então, para que serve a medicação, então, se ela não é para tratar a doença? A medicação, a gente fala isso tanto para pacientes com depressão, quanto para qualquer transtorno da saúde mental. Principalmente, quando a gente fala de depressão, a gente sempre fala de ansiedade junto, né? Que a medicação é para tirar os sintomas, para tirar o desânimo, tirar a hiperfagia, que é a alimentação excessiva, tirar a perda do apetite, tirar a hipersonia, tirar a insônia. Então, a medicação ela entra mais para regular o paciente, para ele perder os sintomas e conseguir encontrar um estágio em que ele vai procurar o tratamento efetivo, que é a terapia em si. Isso é uma brincadeira que a gente faz com alguns pacientes que não tem nada a ver com a depressão, pacientes de coluna que a gente opera, ou qualquer outro transtorno que a gente descomprime alguma coisa, que melhora a dor do paciente. O paciente fala, doutor, mas fez a cirurgia, passaram 5, 6 meses, eu não melhorei, mas fez a fisioterapia que eu falei para fazer? Que era o mais importante? Não, doutor, não fiz, não consegui, ou então achei que não fosse importante. A gente sempre fala que a ação médica, ela não é o mais importante, ela é uma parte, é uma peça de uma multidisciplinaridade que a gente fala. Tem certos grupos de doenças, certos grupos de pacientes que não é só o remédio que vai tratar, mas é todo um conjunto de terapias que trata. E, às vezes, também nem é só a receita que vai fazer, né? Porque, às vezes, dá a receita, a pessoa não compra a medicação, não toma a medicação, né? Mas, às vezes, só o bate-papo também não vai fazer. Tem o exercício, é o conjunto, né? É o né? conjunto todo, né? Eu estou lembrando de uma coisa assim, eu já, por 2 vezes, eu procurei um médico, e aí, na primeira pergunta, comecei a falar algumas coisas, ele falou assim, você já tentou se matar? Eu fiquei, nossa, eu fiquei meio assustada, mas depois eu até entendi, eu acho que até aí, para quem, né, toma aquele susto, de repente a pessoa repensa, né, e aí começa a se abrir. Né? Ou então não, a pessoa se fecha. Mas na hora eu fiquei um pouco assustada, mas eu acho que é interessante, né? Para o profissional, né? O profissional abordar, né? Eu acho que também deve ser um meio de puxar algo ali, né? E perceber algo. E, enfim. Eu só vou pedir, Gabriel, você pode continuar colocando o número do telefone aí? Porque se alguém quiser participar, de repente, a gente pode... Isso. Se você ainda quiser mandar alguma pergunta, está em tempo. E só para complementar, aquele paciente que precisa de uma medicação, não quer dizer que aquela medicação seja melhor para uma outra pessoa. Sim. Cada um se adapta de um jeito diferente, para uma medicação diferente, que não tem nada a ver um com o outro. Pode ser que você se dê muito bem com o remédio, eu acabe passando muito mal com esse remédio e não resolva. Então não é para tomar a gotinha que a minha amiga indicou. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Esquece, Suzana, aquilo que eu te falei, não. Suzana, o Vinícius aqui falou um pouquinho sobre escalas diferentes para diagnóstico, para classes diferentes, para idoso, para criança, para... enfim. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, eles expressam a dor ou a depressão de forma diferente? Isso varia de acordo com a fase da vida? Sim, o Vinícius colocou muito bem, né? Até no caso do idoso, né? A gente tem sempre que considerar, né, a faixa etária, né, e o desenvolvimento humano dentro daquela faixa etária. Eu digo que a gente desenvolve até a gente morrer, né? Quando a gente para de estar em desenvolvimento. Mesmo chegando à fase da terceira idade, a gente está desenvolvendo essa fase da terceira idade. Mesmo a gente no envelhecimento, a gente continua desenvolvendo coisas e fatores dentro dessa fase do desenvolvimento, que é a fase da terceira idade. Então, os bebês têm os sintomas, as crianças têm outros, os adolescentes têm outros, os adultos e os idosos também têm vários sintomas, né? Dentro das escalas de avaliação,
né, e do Manual de Diagnósticos de Doenças Mentais, o DSM, que eu mais utilizo, a gente tem sempre uns critérios para a gente avaliar dentro de cada faixa etária, né? E a pergunta até que foi feita para você, Edivânia, essa é uma pergunta muito clássica que também é para avaliar, que está dentro do critério de diagnóstico, né? Para a gente fazer um diagnóstico diferencial, um diagnóstico individualizado, a gente considera um monte de coisas, mas é uma pergunta que, muito objetivamente, a gente tem que fazer. Se ele tem pensamentos suicidas, se pensa em se matar ou se já pensou em se matar. É o nosso papel fazer isso, né? Tanto o Vinícius como médico, como o meu, quanto o médico que você foi, o nosso papel é objetivamente a gente conversar sobre isso. E como o Vinícius também brilhantemente falou, pena que ele não vai ser psiquiatra, mas senão eu já ia Quem estabelecer. Quem sabe? É uma parceria aqui. Mas como o Vinícius falou, os gatilhos, né? A terapia, ela funciona muito bem com remédios. Eu percebo que os remédios, eles trazem um equilíbrio até para a pessoa começar a pensar, sabe? Né? Inicialmente, a gente apaga o fogo, apaga o incêndio, né? E a medicação, dependendo do caso, serve muito bem para estar ajudando a apagar esse incêndio. E traz um equilíbrio até para a pessoa prosseguir na terapia, né? Não só o equilíbrio mental, mas o equilíbrio dos sintomas, né? Muitas pessoas têm crise de ansiedade, não conseguem respirar, têm tremores, né? Fazem outros sintomas. Então, a medicação traz esse equilíbrio. E na terapia, a gente vai conversar bem devagar, de forma bem íntima, né? O que acontece quando esses sintomas vêm, por que acontece, quais são os gatilhos. E hoje, brilhantemente assim na ciência, né, a gente, além dos estudos, das escalas, dos manuais de diagnóstico, a gente já consegue perceber por tomografia, num detalhamento mais profundo, né, que é onde que acontece mesmo a depressão, acontece essas doenças no nosso cérebro, né? Mais popularmente falando, né, a gente vê a diferença das cores, a diferença ali no cérebro, né, de acordo com a tomografia, as diferenças quando está alegre, quando está triste, né? Eu digo assim para o paciente que quando ele sofreu uma depressão, né, um transtorno, uma tristeza muito profunda, é como se tivesse uma cicatriz no cérebro, vai estar sempre lá. Né? Assim como no pulmão, que a gente pode ter tido uma pneumonia há anos, e toda vez que bate um raio-x, uma chapa, né, tá lá a cicatriz, que um dia ali você passou por aquilo. Tá? No cérebro também acontece a mesma coisa. Por isso que é algo que, graças a tudo que está acontecendo, eu digo graças a Deus, a informação está sendo disseminada, está sendo propagada, e não temos mais mitos que a gente tinha há 100 anos atrás, onde as pessoas passavam mal, eram internadas como loucas ou com outras doenças. E hoje em dia a gente está podendo aqui falar numa tarde ensolarada sobre isso. Até eu estou lembrando aqui, existe exame de sangue que pode... Exame de sangue fica um pouco complicado. São difíceis os marcadores que você tem para dar diagnóstico. Na verdade, não tem. Não existe nenhum protocolo para você fazer isso. O que a gente tem, molecularmente falando, biologicamente falando, de alteração, existem alguns transmissores cerebrais, neurotransmissores que a gente chama, né, que estão alterados em transtornos do humor. Você tem gabapentina, você tem GABA, você tem gabapentina, você tem GABA, você tem milhares, enfim, que podem estar alterados em pacientes diferentes, em situações diferentes. Mas é difícil você quantificar esse tipo de molécula, porque é diferente de, vou fazer um hemograma, vou fazer uma contagem de células, vou fazer uma contagem de ureia, para saber se o paciente está conseguindo excretar. É diferente a gente quantificar pelo sangue. Mas existem esses exames mais profundos, como a Suzana falou, a tomografia por pósitrons, outros exames mais específicos, neurofisiológicos ou neurofuncionais,
que a gente consegue perceber atividades e locais mais específicos relacionados ao transtorno do humor. Existe uma área específica no cérebro, que a gente chama de lobo límbico, que está associada com as alterações de humor, alterações de memória, alterações emocionais, que geralmente, na grande maioria dos casos, estão alteradas em pacientes com tanto ansiedade quanto depressão, como qualquer outro transtorno do humor específico. Assim, tem muitos estudos ainda, né? Ainda muito assim de forma aprofundada e não popularizada, né? Então, hoje em dia, o que a gente tem é o diagnóstico diferencial, tanto pelo psicólogo e pelo médico, psiquiatra. A gente falou das expectativas, né, que a gente coloca, e isso pode desencadear dor severa. A gente falou também uma coisa assim, sobre a intolerância da dor, né? Às vezes a gente é intolerante com a dor do outro e às vezes a gente é intolerante com a nossa dor mesma, né? De que maneira as frustrações, né, as redes sociais, o poder do agora, a pressa do hoje, né? Essa vida imediatista que a gente leva hoje, né? E como é que isso pode contribuir para a depressão, para... A gente, acho que vou até depois passar a palavra para o Moisés, né, que ele, além de pastor, é sociólogo, ele também tem uma leitura sobre isso. A gente está vivendo num tempo que a gente nunca viveu, né? E a gente está... Só daqui a alguns anos, né, que a gente vai falar sobre esse tempo, né? A gente não tem muito bem ao certo assim, o que está acontecendo. A gente está vivendo a história, né? Cercados de muita informação, né? Várias redes sociais, tudo muito rapidamente, tudo para ontem, né? E uma aceleração que na pandemia a gente pôde perceber, e quem pôde perceber, isso foi bom, né? A gente, como sociedade, a gente vive uma aceleração que não nos faz bem, né? E que muitas vezes não faz sentido. Mas a sociedade, as mídias, a internet, coloca a gente nessa aceleração para a gente produzir mais, cada vez mais. Né? E a gente vira meio que um hamster na rodinha, ali, isso, correndo atrás exatamente, e não chega em lugar nenhum. Um ratinho de pet shop mesmo, na rodinha. Né? E o nosso corpo não dá conta, a nossa mente não dá conta, e a gente pôde perceber isso na quarentena, que tinha alguma coisa errada. Né? A gente ainda não dá conta de mudar toda uma sociedade, né? Já existem movimentos para se andar mais devagar. Existe aquela frase que eu conheço e me cai muito bem, né? Ando devagar porque já tive pressa. É melhor ir devagar, é melhor ir no seu tempo, buscar conhecer qual é o seu tempo, qual é o seu ritmo, senão a gente vai para essa caminha e segue obedientemente, cegamente, essa ditadura da correria, né? Que tem que ser tudo para ontem. E isso não nos faz bem. Acho que o Moisés também pode trazer um panorama da sociedade quanto a isso, né? Antes do pastor Moisés, a gente já está com o tempo bem avançado, tá, gente? Nosso horário é até 5h30, mas a gente ainda tem mais um bloco, são 5h06. Mas, assim, está tão bom, né? Olha só, Vinícius e Suzana, a sonoterapia se encaixa no tratamento da depressão ou tristeza? Então, como o Vinícius falou, né, e o papel do psicólogo também é esse, né, da gente montar uma rede de apoio, não só com a família, mas uma rede de profissionais, um trabalho bem multidisciplinar, né? A nutrição, o educador físico, o psicólogo, o psiquiatra, e o que for mais necessário para ajudar aquela pessoa. Eu acho que ajudando está valendo. E quando a pessoa não se vê como doente, não se vê... Ela tem que fazer terapia. A gente precisa, um dos trabalhos que o terapeuta faz, né, além de descrever para a pessoa, mas é mostrar para a pessoa, trazer à consciência esses sintomas no dia a dia da pessoa. E a família, como pode ajudar
nesse sentido, assim, quando a pessoa não se reconhece doente? A família pode ajudar muito, né? Tentando abordar esse tema com a pessoa, falando que essa pessoa precisa de ajuda, que a família não consegue ajudá-la sozinha, que precisam de outras ajudas, de outros estímulos, né? Acompanhando o psiquiatra, o médico, acompanhando a terapia, buscando ajuda para essa pessoa, buscando telefones, indicações, né? Eu recebo muita gente assim, que foi a família que buscou uma indicação e a pessoa topa, porque realmente ela está precisando ser levada, guiada, cuidada mesmo. Não está aqui, mas veio uma pergunta que eu acho que é necessário encaixar aqui. Quando um profissional, né, e aí a gente pode, pastor Moisés, a gente pode lembrar de casos que já aconteceram com pastores, que, né, já chegaram a vias de fato de suicídio. Mas a pergunta que veio aqui, quando uma psicóloga cristã, um profissional que a gente também pode, né, levar para outros profissionais, conhece o caminho do tratamento, né, e ainda continua insistindo em falar, né, de tirar sua vida, continua em depressão. Como o entorno ali, a família pode ajudar? Quando um adoece, todos adoecem na família. A gente sente isso de alguma forma. Sente a tristeza de ver o outro abatido, sente raiva porque o outro está muito irritado. Todos sentem a doença de alguma forma, né? Quando está nesse estado, né, o risco de suicídio, né, ele tem vários níveis, né? Quando já entra, eu digo que eu ligo o meu alerta vermelho, né, que já entra com esse pensamento de que o risco é iminente, a pessoa pensa em se matar, ela pensa em como fazer, ela pensa em se despedir, ela pensa onde vai fazer, ela pensa em diversas possibilidades, ela só está ali se planejando mesmo para se livrar daquela dor, e muitas vezes sem dor, porque já basta a dor que ela sente dentro dela, né? Então, aí fica que eu ligo o meu alerta junto com a família, né? A gente precisa estar vigiando essa pessoa, cuidando dessa pessoa. Acredito também que o Vinícius tenha recebido muitos casos de que a pessoa entra em surto ou com crises, né? De levar essa pessoa a uma emergência, é uma indicação. Se você vê que a pessoa está indo por esse caminho, leve para a emergência. Os médicos vão saber o que fazer, vão orientar, vão medicar, né, para não deixar a pessoa ir às vias de fato. A gente, como profissional e como médico, a gente é sempre a favor da vida, né? Então, eu oriento a família a ser a favor da vida, estar vigilante, acolhendo, vigilante, não deixando a medicação perto, não colocando aquela vida em risco. Então, assim, é uma hipervigilância mesmo. Aproveitando o gancho do que a Edivânia falou ali, cristão pode ter depressão? Pastor tem depressão? Pastor Moisés, aproveitando essa pergunta, tem mais uma. Acumulou. O cristão, percebendo esse cenário, ele é pecado procurar o auxílio do profissional ou tem que ficar só no auxílio divino? É falta de fé a procurar? Sim, é falta de fé. Obrigada, pastor. Nada. Calma aí que eu vou bater nele. Vinícius vai rasgar o diploma dele. O Vinícius vai levantar e vai embora, gente. Gente, eu acho que o caso assim paradigmático na Bíblia é Elias, né? Mas também temos o exemplo de Jeremias, que amaldiçoou o dia do próprio nascimento. Então, tamanha tristeza que ele amaldiçoou o dia do próprio nascimento. E aparece esse cenário também em Jó. Em Jó, a maldição do dia do próprio nascimento. E Jeremias concebendo do ventre da sua mãe ser a sua própria sepultura. E de não ter saído dali. Ou seja, a ideia de que uma vida difícil, sofrida, teria sido... que seria melhor, na verdade, uma vida não vivida a uma vida sofrida. A perspectiva cristã é que uma vida, mesmo sendo uma vida sofrida, é vida.
E viver é lucro, e viver é Cristo. Então, uma vida sofrida ainda é uma dádiva de Deus, é vida, né? E voltando para Elias, né? Elias, depois de proezas, depois de ter fechado os céus, de ter decretado o juízo de Deus sobre Acabe, ter ressuscitado o filho da viúva, ter recebido providência de Deus por meio de corvos e vencido os profetas de Baal, ele, quando sabe que Jezabel fez a seguinte promessa: olha, amanhã, nesse mesmo horário, que os deuses me castiguem se porventura eu não fizer com Elias o que ele fez com os profetas de Baal. Quando ele sabe da ameaça de Jezabel, depois de grandes proezas, ele poderia ter tido a mesma fé, teria sido uma continuidade, seria até mais coerente, não seria mais coerente? Ele continuar desbravado, destemido, venha Jezabel. Ele foge, e debaixo da sombra de uma árvore, ele clama pela morte. Ele clama pela morte. E aí... E se isola, né? Se isola, clama pela morte, e se isola mesmo, porque ele estava andando com o servo dele, ele deixa o servo dele e continua. Ele deixa o servo que subiu lá ao monte com ele, para ver a pequena nuvem do tamanho da palma de um homem, ele deixa o servo, ele vai sozinho. Clama pela morte debaixo da sombra de uma árvore, e o cuidado de Deus, né, vai ao encontro de tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Né, a serotonina, a endorfina, o tratamento médico, o tratamento terapêutico, porque o tratamento de Deus, ele não é só sobrenatural, mas ele é natural. Na verdade, nós distinguimos sobrenatural e natural, mas o milagre para Deus não é sobrenatural, o milagre para Deus está dentro da sua realidade. Está dentro da sua realidade, está fora da nossa, mas dentro da realidade dele. É a natureza dele. Exatamente. Então, ele está lá, Elias, clamando pela morte. Ele é desperto, ele é tocado. Vocês podem depois ler mais cuidadosamente em 1 Reis capítulo 19, está o verbo tocar. Ele é tocado por um anjo. O anjo desperta ele. Estava dormindo demais. E o anjo fala: levanta-te, Elias. Levanta-te. E ele olha para o lado e tem sobre as brasas quentes pedra. Desculpa, sobre as brasas quentes pão. Havia pão assado. O anjo de Deus providenciou pão assado para Elias e água. Ou seja, ele foi desperto, ele não acordou sozinho, ele foi tocado, ele recebeu água e ele recebeu pão. E aí, depois disso, o que aconteceu? Elias foi curado? Não. Depois disso, com a energia desse pão e dessa água, ele caminhou 40 dias sem comer e beber. Ou seja, a depressão é um tratamento longo, porque depois da visita angelical, ele ainda caminhou 40 dias e depois entrou na caverna. Ele continuou deprimido, mesmo com a visita angelical. Eu estou respondendo a pergunta se cristão tem depressão. E na caverna, Deus, ele fala o seguinte: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus não fala, o que você está fazendo aí? Deus fala, o que você está fazendo aqui? Não é aí, como se Deus estivesse num lugar e Elias em outro. É aqui, Deus está junto. Ou seja, Deus está junto numa experiência de oscilação, de naufrágio, de incredulidade, de dúvida, de falta de fé. E falta de fé, porque Elias, ele fala o seguinte: eu estou aqui, a resposta dele, porque eu sou zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Eu sou zeloso e a aliança foi esquecida. Os altares foram derrubados e os profetas foram assassinados. Eu estou sozinho aqui. E eu sou o único. Eu sou o que restou. Depois Deus dirá que havia 7.000 joelhos que não se dobraram, 7.000 bocas que não se dobraram, mas houve na experiência deles de depressão uma distorção da realidade. De duas formas. Ele achou que ele era o único. Houve um vitimismo ali. Houve uma autocomiseração. Ele achou que era o último. E outra coisa, ele coloca no plural: eles querem me matar, como se todo Israel quisesse matá-lo, e era Jezabel. Jezabel se tornou o reino inteiro. Jezabel se tornou todo mundo. E ele era um homem de fé. E aí, encerrando essa história, só para ter
a conclusão, Deus, nesse segundo momento, já havia perguntado, né, para Elias, o que você está fazendo aqui? E Deus ele pergunta de novo, depois de um fenômeno que acontece. Qual fenômeno que acontece? Vem um vento impetuoso, forte, que despedaça fendas e pedras, vem o terremoto e vem o fogo. E Deus não estava. E Deus já havia dito para Elias o seguinte: saia da caverna. E depois de falar saia da caverna, vem esses fenômenos. E Elias permanece dentro da caverna. O texto diz que Elias sai da caverna só quando vem uma brisa suave. E aí ele descobre o rosto e recebe a brisa. Eu gosto de entender esse texto da seguinte forma, que Deus ele não grita com uma pessoa angustiada. Deus não fala alto com uma pessoa que está com assédios suicidas. Não. E não há acusação. Há um tratamento muito terapêutico, aliás. O que você está fazendo aqui, Elias? Deus como terapeuta. Não Deus acusando. Seu vitimista. Você se acha muito importante, o protagonista de tudo. Tem outros que não se dobraram diante de Baal. Não. O que você está fazendo aqui? E Deus deixa Elias contar a sua dor. É sempre na posição de acolhimento, né, a Elias. É acolhimento. E a brisa suave, né? Essa imagem da brisa suave é muito sugestiva de um Deus manso, de um Deus sereno, tranquilo. O coração do homem já está atordoado. E Deus já havia falado por terremoto e fogo, naquele mesmo monte, no Sinai, Horebe. Mas Deus ele dá um tratamento pessoal para cada caso, porque cada pessoa tem a sua particularidade, a sua história. E ali Deus suavemente ele fala com Elias. A questão da intolerância, né? Porque às vezes a gente fica intolerante com aquela pessoa que está, né, lá mal, e aí a gente é o contrário, né? A gente tem que usar palavras. Vamos pegar esse texto, né, e vamos ser para os Elias o que Deus fez para ele. Vamos dar pão, né, vamos dar água, vamos despertar a pessoa, né, e saber que o tratamento é de longa duração e falar com suavidade, né, aplicarmos não o princípio do terremoto. A gente, às vezes, é terremoto dentro de casa, né? Fogo e ventania. Vamos ser brisa suave. Pastor, eu só insistir aqui. Então, a profissional, ela está num momento muito difícil, né, com muita medicação, e ainda espera uma resposta de Deus, tá, para essa mudança, né, porque a pessoa está com muita medicação, está dopada, né, o termo que está se usando aqui, que a pessoa está dopada em casa. Como a gente pode ajudar, como a família, quem está ao redor pode... Eu acho que a gente pode até deixar essa pergunta para depois do próximo vídeo, porque é justamente isso que a gente vai falar, né? Show. Beleza. Então, vamos lá. Estou abandonada. Às vezes me sinto à beira de um precipício. Muitas vezes não sei para onde ir, não sei o que fazer. Pensamentos ruins tomam conta da minha mente. Eu tenho vontade de sumir. Às vezes eu quero sumir deste mundo. Eu não aguento mais. E muitas vezes eu não entendo porque eu oro, eu peço, mas eu não consigo fazer nenhuma oração. Eu sei que Deus está no controle, mas eu não sinto. Eu me sinto abandonado por Deus. Eu estou assim, desesperado. Tenho uma profissão, mais de 35 anos de carreira, tenho uma família, 3 filhos. Meu casamento não está bem. Por tantas medicações, por tantas coisas, por tantos pensamentos ruins que têm tomado conta da minha vida. Eu não sei. Muitas vezes o meu socorro tem sido ouvir louvores, mas às vezes eu não consigo.
peço oração, converso com algumas pessoas, mas eu me sinto sozinho e abandonado. Abandonado por Deus. Mas eu tenho pedido que Ele me traga à memória aquilo que me dá esperança, mas eu confesso que todo esse tempo da minha vida, esses 50 anos, eu não consigo trazer à memória o que me dá esperança, porque eu estou à beira de um precipício. Não sei mais o que fazer da minha vida. Essas são frases, são relatos de uma pessoa amada, uma pessoa que se encontra num momento muito difícil, cheia de medicação, cheia de problemas, seu emocional não está suportando. Mas ele tem encontrado em mim e na família, em algumas pessoas, esse alento para continuar. Confesso que muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas eu sei que a oração pode chegar onde ele está. E você? Você já participou de algo assim? Você já vivenciou algo assim? Vamos refletir qual tem sido o nosso papel como igreja, como família, como amigos, como pessoas, vivendo situações onde pessoas estão à beira de um precipício. Pessoas estão sem sentido, loucas para tirar sua vida, não é porque elas querem sumir desse mundo, é porque elas querem amenizar suas dores. E dores que nós não conseguimos muitas vezes compreender e muitas vezes julgamos. Muitas vezes não nos atentamos para a necessidade de estarmos próximos e acolher aqueles que precisam. Vamos pensar sobre isso? Isso é algo real, que eu estou vivendo e que muitas famílias podem estar vivendo. Na sua casa, com pessoas próximas, no seu trabalho, onde quer que seja. Precisamos, como igreja, como corpo de Cristo, nos atentarmos e nos fazermos próximos a essas pessoas, acolhermos, para que possamos sustentá-las em oração e que elas possam sair desse momento de depressão, desse momento de tanta dor. Aproveitando o gancho do vídeo, né, a gente retoma a pergunta que a Edivânia fez, né, e também estende um pouco mais até para a Suzana, para o pastor Moisés. Qual o nosso papel como família, como amigo, como uma pessoa que está próxima, numa pessoa que está passando por esse tipo de situação? Da pergunta da Edivânia, da pessoa, da família da Simone, o que a gente pode fazer? E eu ainda tenho mais uma aqui, tá? Como podemos ajudar? Um relato. Uma adolescente em depressão que sofreu bullying por ser cheinha e se fechou. Começou a comer ainda mais e hoje está à beira da obesidade mórbida. Ela já está sofrendo, ela já está fazendo terapia, tomando medicações, fazendo acompanhamento com psicólogo há 3 anos, mas não parece melhorar. A família entristece profundamente quando alguém aborda esse assunto com ela, ou quando alguém sugere que saia um pouco de casa, passeie um pouco. É uma situação bem difícil, mas as sugestões são bem-vindas. Acompanhar é muito difícil, né? É difícil para nós profissionais, né? É uma arte, é uma técnica, né? E requer muita delicadeza, né? Olhar, né? Perceber mudanças, mesmo que sejam nas nuances, é necessário, e está aí os profissionais para apontar ajudar a família a perceber essas mudanças, né? Estar ao lado, eu vejo que é muito importante, é o principal. Não perguntar, por que você está assim? Você tem tudo, mas é dizer, eu estou aqui do seu lado. Eu posso não entender tudo que você está passando, mas eu estou aqui do seu lado. E muitas vezes é ficar em silêncio, ao lado. É chamar, é convidar, é passar a mão em cima da cabeça, está tudo bem, vai ficar tudo bem. O abraço
que tanto fez falta e ainda faz nessa Ainda. pandemia. Né? No abraço, a gente libera ocitocina, num abraço bem apertado e longo, e a gente precisa, né, desse hormônio. É ajudar. Muitas vezes, essas pessoas, né, se fecham, e aí é um perigo mesmo, né, porque a gente não sabe o que está acontecendo na cabeça da pessoa, mas é estar disponível para a pessoa, disponível, né? Sem querer que a pessoa faça aquilo que você deseja, mas se disponibilizar para a pessoa e entender. Entender que ela vai dormir mais, para essa pessoa que se sente dopada, né? Não é bem assim, mas não é bem assim que a gente fala, né, Vinícius? Mas entender principalmente o que ela está passando e se permitir, né? Se permitir dormir mais, se permitir ir no seu tempo, a família entender que às vezes uma mínima coisa, que às vezes fazer um arroz, que às vezes dar uma caminhada, que às vezes acordar mais cedo, é muito para aquela pessoa. Às vezes até levantar e ir tomar um banho, né? Sim, Que a pessoa sim. tem gente que nem consegue. Não anda, não toma banho, não faz a barba, o andar muda, né? Arrasta assim o pé. Então, assim, é falar com carinho. Tem que tratar com carinho. Para tantas outras doenças, a gente trata com carinho, com respeito, né? E para essa doença invisível, a gente não consegue tratar. Então, assim, é tratar com carinho, com respeito. Leva tempo. Né? A pessoa precisa entender que leva tempo, a família precisa entender que, dependendo do caso, leva muito tempo, e ter bastante paciência. Né? E crer que, para Deus, todas as coisas são possíveis. Aproveitando só a fala da Suzana, muitas vezes a gente até quer ajudar. A gente está ali, dá o apoio, não falando como profissional, falando como familiar, como pessoa próxima, enfim. Só que a gente não consegue perceber como ajudar aquela pessoa. Às vezes a gente quer ajudar da nossa forma. Como, vou levar a pessoa para passear, vou comprar uma comida, vou fazer acontecer, mas não é isso que ela precisa. Eu acho que é porque a gente ama tanto a pessoa e a gente não aguenta ver a pessoa daquele jeito. E a gente quer tirar aquela pessoa daquele lugar, e a gente arma as estratégias, né? Pensa em estratégias, mas nem sempre vai dar certo, né? Eu acho que mais do que fazer, primeiro a gente precisa entender e enxergar como aquela pessoa está passando aquela situação e tentar encontrar o melhor meio para ela e não para a gente. Porque às vezes incomoda muito a gente, né? Às vezes a gente se sente incomodado de ver, porque aquela situação ali às vezes atrapalha a minha vida, né? Expõe a nossa impotência também, né? Também. Que é um incômodo muito e é um grande desconforto pra constante, gente. né? A nossa impotência. Você vê uma pessoa que você ama ali, né, sofrendo, você vai querer ajudar. Você quer que a Você pessoa quer saia daquele ajudar, e lugar. foi o que o Vinícius falou. E às vezes você quer ajudar de uma forma que você acha que está fazendo bem para aquela pessoa. E às vezes, muitas das vezes, não está, né? Verdade. Vinícius, eu fiquei impressionada com essa questão aqui. A depressão pode passar de pai para filho? Hoje, tem alguns estudos que têm algumas composições genéticas, não só para depressão, como para todos os transtornos de saúde mental. Mas não é uma questão hereditária, o pai que passou para o filho, mas algumas alterações genéticas podem estar associadas a maior propensão a desenvolver a depressão. Não que meu pai teve depressão, não quer dizer que eu vou ter depressão. Não é bem assim. Não é determinístico. Então, você tem diversos fatores. Como a gente mesmo disse anteriormente, você tem gatilhos. Você pode ter uma propensão para aquilo, mas não necessariamente você vai desenvolver. Você vai desenvolver se você tiver em um ambiente, tiver diversos estímulos que desenvolvam a doença. Tem uma outra pergunta aqui, Vinícius. O que a depressão pode causar no corpo da gente? Acho até que a gente já falou um pouco disso. A né? gente falou já um pouquinho. bastante. Eu não sei se... Desculpa interromper.
na outra pergunta anterior, acho que você havia perguntado, não sei se eu respondi claramente, sobre seria falta de fé procurar profissionais. Ah, sim. Não é verdade? Então, Tem outra aqui que eu falei também... eu falei de Elias para responder a questão do cristão, passar por isso também. Né? Eu e Vinícius, a gente ia fechar o diagnóstico dele, que ele realmente teve depressão, né? Sim, com Com certeza. certeza absoluta. Pronto, resolvido já. Agora vamos seguir com o tratamento. E a questão de procurar profissionais, né? A gente está aqui nessa mesa, né, multidisciplinar, aqui, né, interdisciplinar. O Vinícius com a medicina, Suzana com a psicologia, Glorimar com a educação física, né, atividades físicas. E eu abordando da perspectiva também da teologia, a gente poderia até colocar a abordagem também das ciências sociais, que constatam que existe uma sociedade do cansaço, uma sociedade acelerada, que não respeita a alternância entre dia e noite, que não vai no ritmo da própria natureza, e Deus criou a natureza com ritmo, né? Houve tarde e manhã no primeiro dia, e a gente não obedece os sinais de Deus naturais. O sol se põe, o sol nasce, e a gente acorda quando... E a gente está ligado 24 horas. A gente, quando o sol nasce, a gente dorme, né? Quando o sol se põe, enfim, a gente inverte as coisas. Então, existe toda essa constatação em todas as áreas que a gente precisa de liberar hormônios para as atividades físicas. Então, quando a gente pergunta se é uma negação da fé procurar ajuda profissional, a resposta taxativa para isso é não. E por que não? Porque Deus, Ele é a verdade. E toda a verdade procede de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se essas verdades todas aqui não são verdades de Deus, a gente está em sérios apuros, porque a gente estaria dizendo o seguinte: olha, que aquela área do conhecimento não é de Deus, então de quem é? Essa não é de Deus, essa não é de Deus. Então a gente tem um Deus que não é soberano sobre tudo. A grande tônica da nossa teologia é que Deus é soberano. Então não existe 1 centímetro cúbico quadrado no universo sobre o qual Deus não diga assim: isso é meu. Então todas essas áreas do conhecimento são de Deus. Então quando você entra na terapia, você está deitando no divã de Deus. Quando você entra no consultório médico, você está no ambiente de Deus. Quando você vai para a academia, você está levantando o peso sobre a gravidade, a lei da gravidade de Deus. Tudo é de Deus. Então não é a fé mais isso. A questão é que tudo está sob o controle de Deus. Então você não foge de Deus. Desculpa te dar essa notícia, não dá para fugir de Deus. E quando você tenta ir para esses lugares achando que você está indo para um lugar onde Deus não está, você está fazendo o que Jonas fez, né, que foi para o fundo do barco, achando que podia se esconder de Deus. E não podemos. Tudo é de Deus. O nosso Deus é onipresente. O nosso Deus se importa com a nossa dor. E não existe nenhum lugar onde Deus não esteja. Então, trate-se com fé, trate-se com atividade física, trate-se com terapia, trate procurando um médico, e você estará no mundo de Deus, em todos esses lugares, o tempo inteiro. Eu acho que também a gente já respondeu, né? E o nosso corpo, que foi feito por Deus, né? Assim acreditamos, né? Ele que apresenta. O corpo fala através dos sinais e sintomas que a gente descreveu aqui. A gente também falou aqui sobre a questão de depressão ser algo espiritual, né? Achar que... Assim, a gente é integral. Assim, o grande perigo de dizer é espiritual ou é... Que é algum pecado. Ou é um quadro médico. A gente é integral, a gente não se divide. A gente é um ser que é corpo, alma, espírito, alma ou espírito. Mas a gente tem parte material e imaterial. A gente é integral. Então, depressão também é espiritual. Depressão também afeta a fé. Depressão também tem relação com defasagens, né, químicas, minerais. Depressão tem a ver com isolamento social, tem a ver com falta de atividade física. A gente não pode subdividir, porque a gente não tem a vida departamentalizada em setores. Deus nos criou de modo completo. Então, nós temos esperança de ver flores ainda, né?
É isso aí. Nesse lugar árido, Temos. né? Nós temos esperança de ter dias melhores, né? Alegria, como a primavera traz, né? Coloridos, né? Eu recebi essa frase um dia, até da minha terapeuta, né? E eu replico. Acho que essa fase depressiva que todos nós podemos viver, porque todos nós temos problemas, é um inverno da vida. Né? É um deserto, mas também é um inverno da vida. E observando a criação, observando a natureza, o que acontece numa árvore no inverno? Né? Ela se descama toda, né? Não tem folhas, fica feia, a gente acha até que morreu. Né? Mas ali dentro está acontecendo uma coisa invisível. Ela está criando bastante seiva para vir com tudo na primavera e florescer. Glória a Deus. Fica lindo. Por isso que devemos nos prevenir, né? Para não entrar numa depressão. Temos que fazer uma boa atividade física, temos que ter uma boa alimentação, nos hidratarmos, entendeu? A água é fundamental, gente. Temos que beber muita água mesmo. Porque ninguém entra na depressão, né, Suzana, de um dia para o outro, né? Não, nunca. Não tem como. Sempre tem uma história. Não existe, né? Nunca de um dia para o outro. Então, gente, assim, indico para Se todos. cuidando, mantendo a autoestima em dia Isso, também, porque né? a atividade física levanta, né? A sua autoestima mexe, te traz uma saúde mental. Então, assim, eu indico atividade física para todo mundo. Não tem restrição de idade, né? Hoje em dia, até do bebezinho já começam a nadar até... Eu tenho alunos de 90 anos, de 92 anos, então não tem isso, não tem restrição. Temos que fazer atividade física. Tá certo. Claudinha, eu queria que você falasse aquilo que o Edinho falou para você. Só para a gente ficar atento, né? Que a gente pensa muito como um antagonismo entre depressão e alegria. Só que esse antagonismo não existe. Depressão não é o contrário de alegria. Tristeza é o contrário de alegria. O contrário de depressão é saúde. Isso aí. E aí, Claudinha, conta um pouco sobre as flores para a gente. Então, vamos terminar falando um pouquinho de esperança de flores, já que a gente está na primavera. Tem Vamos que botar falar um um microfone pouquinho aí para você, né, Claudinha? Sobre flores. Oi? Alguém pode colocar um microfone ali para a Claudinha? Será que vai chegar aqui? Pode ser esse aqui sem fio também. A gente chega aqui. Se tiver algum sem Pega fio, aqui é o meu. melhor. Claudinha. É o pedestal que precisa. A gente vai precisar do pedestal. Não precisa não. A gente vai Dá? dando um jeito. Se tiver, melhor. Enquanto isso, a gente já vai ajeitando aqui. Eu trabalho com flores. Algumas pessoas sabem disso. Sigam lá, Flores em Você, né? Flores em Você. Pode botar, inclusive, é o mesmo nome do nosso... Por acaso, o nome do nosso... E foi por encontro acaso de mesmo, hoje. tá? Não foi anúncio, não é propaganda. É verdade. Depois que ela falou, eu falei, é verdade, Claudinha. Então, eu queria ensinar um pouquinho como que a gente cuida de flores, o que a gente faz para ter um arranjo bonito em casa por mais tempo. Eu acho que todo mundo aqui gosta de ter uma casa florida. Faz bem, não faz? A gente fica mais feliz, traz alegria, traz cor para o ambiente. Eu não sei botar isso aqui, gente. O negócio seu é flor, né, Claudinha? Meu negócio é flor, gente, não é técnica. Vamos lá. Obrigada, Vinícius. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Pode subir já o jarro, Claudinha? Quer botar o jarrinho? Tá aqui atrás. Tá. Ali atrás. Deixa eu ajudar. Então, assim, começando, como que a gente faz um arranjo de flor? A coisa mais importante, em primeiro lugar, é cuidar da flor. A gente não pode pegar a flor do jeito que a gente compra no mercado e botar lá dentro do vaso. Tem gente que faz isso e, normalmente, o arranjo dura uma semana no máximo. Uns 3 dias você vai olhar que a água já está turva, já está com aquele cheiro estranho. E o que a gente precisa fazer? Limpar a flor. A gente tem que tirar essas folhas que ficam no caule, porque essas folhas que ficam em contato com a água é o que vai dar proliferação de bactéria, que vai contaminar a água e que vai diminuir muito a durabilidade do arranjo. Então, a gente
gente tem que tirar o excesso de folha. Inclusive as folhas, o excesso de folhas, compete com as flores pelo nutriente. Então, quanto menos folha, melhor. Mais tempo o seu arranjo, sua flor vai ficar nutrida. Então, ó, ela tá limpinha, limpinha, sem nenhuma folha. Essa aqui já nem tem muito. Mais um aqui. É muito fácil, só tirar, pronto, acabou. E aí, com as suas flores limpinhas, você pode botar ela no vaso. Esse aqui eu já deixei semi-montadinho, porque não daria tempo de fazer do zero aqui com vocês, né? E a gente vai montando assim o nosso arranjo. Para ele ficar bem bonitinho, bem alegre. A gente pode fazer um arranjo com uma flor só? Até dá para fazer. Você bota um vasinho com uma florzinha ali para alguma coisa específica, né? Mas o mais legal, o mais bonito, o que traz mais cor, mais alegria, é uma composição, né? Com cores, com diversidade. Né? Eu, pelo menos, gosto de fazer arranjos assim, bem coloridos, com flores diferentes. E eu acho que isso é o que dá a graça. Só que isso não é suficiente para a gente ter um arranjo bonito por muito tempo. O que está faltando aqui para a gente ter um arranjo bonito por mais tempo? Água. Então vamos botar água aqui. Hã? Não tem folha nenhuma aqui, ó, já está tudo limpinho. Nenhuma delas está em contato com a água. Daqui para frente, essas folhas aqui, essa aqui é só uma folhagem. É só um enfeite para dar uma enchida e uma graça. Então, o importante é a água. E o ideal é que seja água filtrada, não a água da bica, a água do tanque. Quanto mais limpa a água, melhor para o seu arranjo. E outra coisa muito importante em relação à água é a gente trocar a água diariamente. Essa água tem que ser renovada todos os dias, justamente para evitar a proliferação das bactérias, né, o apodrecimento dos caulezinhos. Que se a gente não trocar a água, vocês já devem ter esquecido um arranjo lá quietinho, sem água, ele vai ficando com aquele cheiro esquisito, vai ficando aquela água turva e não é legal, né? O cheirinho também. Pois é, exatamente. E a gente cuidando assim, tendo cuidado tanto com as flores e com a água, um arranjo desse pode viver aí quase umas 2 semanas assim, bonitinho do jeito que ele está aqui. Mas o que tem isso a ver com tudo que a gente já falou aqui hoje? Tem alguma coisa a ver? Pode ser que tenha. Se a gente pensar nas flores como a gente mesmo, né, como uma pessoa, é importante a gente ter cuidado com a gente mesmo, com a nossa vida, né? Tirar o que não presta, o que faz mal a gente, né? Todas as coisas que não vão contribuir com o nosso crescimento, com a nossa nutrição. Então, o ideal é que a gente fique assim, bonita, limpinha, bem cuidada, para a gente poder fazer parte de um arranjo. Cada um aqui tem uma característica diferente, como cada flor tem uma característica diferente. E olha como fica bonito todas juntos. Né? E que a gente possa ser da mesma forma também. E outra coisa importante que a gente falou aqui da água. O que é a água para o arranjo? É a nutrição, é o alimento. E o que é o nosso alimento? É a palavra de Deus. Então, a gente tem que estar alicerçado e imerso o tempo todo
negligenciada. A gente tem que estar diariamente. E eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Para fechar, né, queria pedir para o pastor Moisés para dar um encerramento aqui para a gente. Espero que vocês tenham gostado da programação de hoje e do nosso arranjo aqui, que sirva para vocês para fazerem arranjo e para a nossa vida também. É para a gente sair daqui hoje com esperança. Amém. Porque a gente está falando de primavera, de um ciclo que passou pela morte do inverno, mas que vem pela ressurreição da primavera. E a nossa mensagem cristã é mensagem de ressurreição, de vida. A natureza tem ciclos. Então, nós aprendemos aqui que nós temos que entender os ciclos de Deus, nós temos que olhar para os sinais do nosso próprio corpo, que é o santuário de Deus. Deus criou o mundo com manhã, com tarde e manhã. Até alguém observou, parece ser o inverso da nossa contagem, né? A gente conta manhã e tarde. Deus, ele criou o mundo e disse que houve tarde e manhã. O fim, amanhã, é o início. É o início. E Jesus, ele ressuscitou numa madrugada de domingo, cedinho. Cedinho, antes do sol se levantar, Cristo já havia vencido a morte. Ele ressuscita, ele vence a morte, e ele faz com os discípulos o que Deus fez com Adão lá no paraíso. Ele soprou nas narinas de Adão, porque o sopro era essa chegada da vida, era a criação. E Jesus, como ele está recriando pela ressurreição, é um novo mundo, ele sopra também. Ele faz com os discípulos o mesmo que Deus fez com Adão. Sopra, porque tudo começa de novo pela ressurreição de Jesus. Então, viva debaixo da ressurreição. Eu gosto do que um teólogo inglês diz, o N.T. White. Ele fala o seguinte: domingo não é só o primeiro dia da semana. Domingo é o dia da ressurreição, é o primeiro dia de um novo tempo. O novo tempo, a era do Messias. E o reino do Messias é reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem está no reino do Messias pode ter a esperança da alegria, porque a alegria vem do Espírito Santo sobre aqueles que creem no Messias. Estamos no novo tempo, o tempo do Messias. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos orar agora. Está muito frio, né, gente? Mas tem um ar-condicionado só ligado, mas a gente daqui a pouco está resolvendo isso aí. Nós vamos orar, vou pedir para o pastor Moisés para orar. Nós vamos ficar de pé. Eu tenho certeza que você conhece ou tem alguém perto de você que esteja passando por essa situação, né? Por depressão, por tristeza. E nesse momento nós vamos estar orando, o pastor Moisés vai estar orando por nós também, né? Para que a gente possa ser bênção para aquela pessoa que precisa. Que o Senhor nos ilumine, nos traga à memória aquilo que a gente pode, como a gente pode ajudar. E às vezes a gente fica com tantas estratégias, mas não é aquilo que a pessoa precisa. Então, que o Senhor nos ilumine, que o Espírito Santo de Deus ilumine as nossas mentes para que a gente possa ter a melhor ajuda. E se não for a hora de ajudar, que a gente pare, observe. Que o Senhor nos abençoe, nos dê oportunidade sempre de abençoar e de ser luz, né, onde nós precisarmos ser. Amém. Vamos orar? Coloque seu coração diante de Deus nessa hora. Lembre-se de você mesmo, lembre-se de alguém nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és o Deus de toda consolação, de toda misericórdia e compaixão. Como é maravilhoso, Senhor, crermos em Ti. Como é maravilhoso colocarmos a nossa esperança no Senhor. Como é maravilhoso, Deus, acreditarmos, Senhor Deus, que a maior força da primavera da vida é a ressurreição de Jesus sobre a morte. Senhor, vença e triunfe sobre a morte na nossa própria vida,
na nossa família, com as pessoas, Deus, para com as pessoas que nós amamos, aqueles que estão sendo assediados, Senhor Deus, por pensamentos intrusivos, suicidas, pensamentos de morte e não de vida, pessoas que acreditam que esta é uma saída para o extermínio da dor. Mostra, Senhor, que a vida, ainda que com dor, é uma dádiva do Senhor. E o Senhor pode reverter quadros, o Senhor pode transformar o nosso coração e transforma os nossos corações. Visita aqueles que estão tristes, cabisbaixos, que estão, Senhor Deus, apoderados de uma tristeza, Senhor Deus, tão grandiosa que parece ser absolutamente irremovível. O Senhor pode remover, o Senhor pode agir. Usa, Deus, os médicos, usa os terapeutas, usa, Senhor Deus, os teus instrumentos, a atividade física, a pregação, a proclamação do Evangelho. Senhor, o mundo é teu. Não são poucos os recursos que nós temos, porque todo dom perfeito e toda boa dádiva procede de ti, Senhor. Sopra sobre nós o teu fôlego de vida, para que nós vivamos, Senhor Deus, em ti e pelo Senhor. Nós cremos, Senhor, nós cremos na vida, nós cremos na ressurreição, nós cremos na cura, nós cremos na esperança, e nós te pedimos, Senhor Deus, o milagre do Senhor sobre a vida daqueles que nós estamos pensando nesse momento, sobre os jovens, sobre os adolescentes, sobre essa geração, Senhor Deus, tão perdida, tão sem senso de futuro e esperança, Senhor. Venha sobre os nossos jovens, adolescentes, sobre os nossos filhos, sobre os nossos amigos e parentes, Senhor Deus. Venha, Senhor, sobre a Tua igreja, que a Tua igreja seja uma usina de vida, Senhor, para a proclamação da vida de Jesus nesse mundo, que nós possamos trazer e contagiar com a alegria do Senhor, que é a nossa força. É o que nós te pedimos agora, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bom, né, gente? Foi bênção. E a gente quer agradecer Glória, Suzana, Moisés, pastor Moisés, Vinícius. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Que o Senhor continue fazendo de vocês bênção aonde vocês estiverem, viu? E a gente agradece de coração essa oportunidade que Ele nos dá de ouvir vocês, de aprender com vocês, né? E que outras oportunidades nós tenhamos de estarmos aqui juntos para ouvir o que Deus tem para falar através de vocês, tá bom? Deus abençoe. A Claudinha, enquanto nós estaremos cantando o último cântico, a Claudinha vai estar ali arrumando. Já está pronto, Claudinha? Ah, já está pronto? Então, tá bom. Então, depois do último cântico, a Simone, antes da gente orar para encerrar, a Simone vou pedir ajuda a Lúcia ou a Cláudia, a gente tem uma lista de presença, não tem? Numera aí para a gente, porque nós vamos sortear os 2 buquês que a Claudinha preparou. Um ela já trouxe... Oi? Um arranjo e um buquê. Então, você vai levar para casa aí hoje, especialmente que a Claudinha preparou aqui ao vivo e a cores, e um ela já trouxe pronto. Então, nós vamos ter oportunidade aí de ganhar um buquê. Quem está se sentindo aí hoje bem privilegiada, sortuda, então nós vamos ter. E a gente quer agradecer o pessoal que está lá atrás, o pessoal da comunicação, o Tiago, o Gabriel. A gente quer agradecer os meninos ali da mesa de som, o menino que tirou foto, o menino ali da filmagem ali, né? Os meninos e as meninas aqui do louvor, né? Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu quero falar uma coisa. O Vinícius, você sabe, né? Quem não sabe, Vinícius é filho do presbítero Ricardo e da Alessandra, né? Vinícius a gente viu crescer aqui. E a gente tem uma alegria de ver o Vinícius já um médico, um doutor. Olha que alegria, né, Ricardo? É nossa também, viu, Alessandra? Nossa alegria também. A gente fica muito feliz. Oi? Eles são os pais do Vinícius. Agora eles são os pais do Vinícius. Nós agradecemos a Deus, viu, pela vida de todos vocês que estiveram aqui. Então, não se esqueçam, coloquem na sua agenda, dia 23 de outubro, mais um encontro aqui. E aí, fiquem ligados às nossas redes sociais, porque muita coisa tem acontecido com as nossas mulheres aqui. Então,
participe com a gente, tá bom? Você é sempre o nosso convidado muito especial. Nós vamos, então, descer, o louvor vai cantar, nós vamos, depois do louvor, fazer aquele sorteio. E aí, Simone, ore, o pastor, pode, pastor, dar bênção para a gente, por favor? E o moto, tá, Simone? Não esquece. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Simone, de 1 a 71. 23. 23. Ó, nós vamos sortear primeiro aquele, o da jarra, Claudinha. Ó, o que a Claudinha fez vai até com jarra agora. 23, né? Tan, tan, tan. Tem música especial aí para o 23? Cadê? Número 23. 23 não veio, Simone. Pode dar. Foi para dar um clima, não? Mais um aí, Simone. Então, vamos no... Minha idade. Não, não é 18. 48. E aí, Fernando? Vai aí, 48. Patrícia Pedra. Uhul!
Olha, vai ganhar com jarra e tudo, hein, Patrícia? Tira foto lá, posta nas redes, marca a SAF das Américas, Flores em Você. Uhul! Cadê as fotos, gente? Peraí, tem foto. Ah, eu também nós vamos divulgar lá telefones da Suzana, por favor, e Glória, passa lá para a Claudinha, nossa secretária de comunicação, os telefones de vocês, tá? Para a gente colocar lá na nossa rede, tá bom? Quem precisar de ajuda, procurar vocês. Então, próximo, Claudinha, mostra aí pra gente, ó, lindo. Uhul! Quem está se sentindo privilegiada hoje? Vamos lá, Simone. Número 16. 16. Quem falou eu? Não foi a Eliana. Eliana. Olha a foto, hein? Cadê a foto? Eliana, não esquece de marcar Flores em Você, SAF Américas, Glorimar, Suzana. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, convidar o Rev Moisés para estar aqui também, que logo a seguir ele vai impetrar a bênção, e após a bênção vamos declamar o nosso moto com toda alegria, certo? Senhor, muito obrigada, Deus, pela tua presença neste lugar. Muito obrigada, Senhor, porque tu trouxeste a cada uma de nós aqui, e cada uma de nós sai daqui hoje com uma porção muito especial da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque mesmo quando o frio está presente, a solidão está presente, a tristeza está presente, quando a dor aparece na nossa mente, no nosso corpo, no nosso coração, ainda assim, Senhor, Tu estás conosco. Amém. Tu nos perguntas, como perguntaste a Elias, o que fazes aqui? Porque Tu estás com a gente naquela dor, naquele sofrimento. Senhor, nós queremos pedir que Tu acalmes o nosso coração, Senhor, e nos deis a certeza de que somente adorando o Teu nome e confiando em Ti, nós podemos passar pelo mar da aflição vitoriosos em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos tudo que temos, tudo que somos, as nossas dores, as nossas alegrias, os nossos momentos de tristeza, os nossos momentos de euforia. Senhor, tudo em nós pertence a Ti. Nos dá sempre a certeza, Senhor, de que Tu estás conosco e que a cada dia Tu podes fazer florescer em nós o fruto do Espírito Santo. Obrigada por essa oportunidade. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a bendita consolação, comunhão e poder do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus. Amém. Até 23 de outubro. Meninas, eu só vou pedir para vocês, a gente tem